Vamos falar mais um pouquinho de acústica. Uma onda sonora, ela é representada visualmente por compressão e descompressão dessa forma. Compressão total ou positivo, sendo todas as partículas de ar mais juntas, mais comprimidas, e descompressão, nesse caso, quanto mais para baixo, aqui, quanto mais negativo, mais descomprimida, mais dispersas estão as moléculas de ar. Então, a gente representa dessa forma. Uma onda, ela se propaga para todos os lados. Só que, quando a gente analisa uma onda, é mais fácil a gente analisar só um pedaço dela, só a frente dela. Então, vale mais a pena você tentar entender só a frente da onda e não se preocupar muito com o resto. Porque você entendendo a frente, você vai entender o resto. Então, sabendo que a propagação das ondas graves ela é mais omnidirecional, ou seja, ela se propaga realmente mais para todos os lados do que ondas mais médias e agudas, que são mais direcionais, você resolve vários problemas já de captação, porque se você tira um pouquinho o microfone do eixo, ou seja, da frente de um alto-falante, você joga mais para o cantinho, você está captando menos agudo e mais grave. Se você coloca um microfone atrás de um amplificador de guitarra, por exemplo, você está captando mais graves. Quando você está mixando e você quer simular um timbre, você quer timbrar aquele instrumento, você precisa saber como aquele instrumento é captado, como é que você chega naquele resultado. Então, por isso, a importância de você entender um pouco de acústica. Comprimento de onda e amplitude são duas coisas importantes também. Comprimento de onda ele está relacionado à frequência e a amplitude está relacionado ao volume. Então, quanto mais ele se desloca para cima e para baixo, maior é o volume. E quanto mais ciclos por segundo, vamos supor que eu tenho um segundo aqui e tenho um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. Por que 3 ciclos? Porque a onda completou uma volta completa. Então aqui eu tenho um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. Se eu tivesse aqui um segundo, isso tivesse acontecido dentro de um segundo, eu teria 3 Hz. Se eu tivesse aqui 20 mil ciclos num segundo, eu teria 20 mil Hz. Independente da amplitude, eu posso ter essa mesma frequência de 3 Hz aqui numa amplitude menor. Se ele subisse e descesse menos do que ele subiu e desceu aqui, eu teria a mesma frequência, só que com uma amplitude menor, ou seja, menos volume. 3 Hz é uma frequência que a gente nem escuta. Eu só usei aqui para dar um exemplo. Ondas complexas são as ondas que a gente está acostumado a escutar. A gente não está acostumado a escutar por aí ondas puras ou senoides. O que mais se aproxima disso em um instrumento seria uma flauta, um instrumento de sopro. Só que mesmo assim, esses instrumentos eles são ondas complexas. Eles possuem vários harmônicos que tocam ao mesmo tempo e dão um timbre mais rico. Aqui no caso, eu tenho uma onda complexa quando eu somo uma frequência mais outra frequência diferente. Então vejamos aqui, ó, eu tenho positivo aqui e positivo aqui. Mais com mais, a resultante aqui é mais amplitude nesse sentido aqui positivo. Daí aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais. Mais com menos é igual a nada, né? Ó, ele está indo para o negativo. Então, conforme a onda vai se somando, você vai tendo um novo desenho, uma onda complexa. E você vai somando outras ondas, você vai tendo uma onda mais complexa ainda. Então, quando você abre um software de áudio e vê aquela onda super complexa, é a soma de diversas frequências construindo aquela onda complexa que você está escutando. No caso, como é que o alto-falante reproduz tudo isso? Como é que ele toca um grave e um agudo ao mesmo tempo? Então ele está tocando o grave e o agudo ele está tocando ao mesmo tempo também. Então ele tem micro variações aqui, enquanto ele tem esse movimento maior. Então é um movimento maior ao mesmo tempo com um movimento mais rápido. Uma outra coisa que você já deve ter escutado alguém dizer por aí, cuidado com problemas de fase, não deixa cancelar a fase. Uma coisa importante de você entender é que se você tem dois sons iguais, duas frequências iguais, só que se elas atrasam metade do tempo dela, então vamos supor aqui, ó, o ciclo completo seria até aqui. Se a segunda onda atrasada começar na metade, ó, bem na metade do tempo dessa aqui, ó, eu tenho mais com nada, menos com mais. Essa parte aqui
a soma dessas duas aqui, é um cancelamento de fase total. Ou seja, esse som não existe. Não existe como? Se você for pensar eletricamente, se você gerar isso no computador ou num equipamento, esse cancelamento de fase total vai existir mesmo. Agora, quando a gente está falando de ondas complexas num ambiente, numa acústica, não é que o som some 100%, é que o timbre muda. Você tem um cancelamento de fase que está mudando o timbre. Então você tem um microfone captando o violão, uma superfície reflexiva do lado. Esse som bateu nessa superfície e voltou no microfone, e ele também foi direto para o microfone e teve um caminho menor, você vai ter um cancelamento de fase. Isso não quer dizer que o som está ruim, isso quer dizer que o som está diferente. Então você tem que tomar cuidado com isso.